Tudo bem? Eu quero agradecer porque você está começando conosco e nós vamos focar em Viva com Propósitos. E o primeiro estudo é o seguinte: o que eu estou fazendo neste mundo afinal? Um catedrático, um homem já doutor, ele decidiu mandar uma pergunta para os principais intelectuais do mundo inteiro, com a seguinte pergunta: qual o sentido da vida? E interessante que ele recebeu várias respostas e algumas assim, olha, pergunta para uma igreja, não tem mais o que fazer não. Mas as melhores respostas, o Dr. Hugh Morrid, ele publicou num livro. E a pergunta é essa: qual o propósito da vida? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Eu sei que nós temos algumas respostas práticas ou comportamentais, como dos naturalistas. Nós existimos para perpetuar a nossa espécie. E será que é só para isso? É legal ver os nossos filhos, os filhos dos filhos, mas será que a nossa vida é só para isso? Alguns falam que é para sobrevivência. Eu vivo para sobreviver. Outros com uma resposta mais hedonista: eu procuro todos os prazeres. E muitas vezes o que nós vemos é um final trágico para algumas vidas. Outros encontram respostas místicas na energia, no poder e tantas outras respostas. Por mais que você procure, muitas vezes você vai ficar até decepcionado porque não vai encontrar a resposta qual o propósito da vida. Meus queridos, quando nós queremos saber o propósito da nossa vida, nós devemos consultar o manual do fabricante. O manual do fabricante é a Bíblia. E quando nós entendemos o nosso propósito a partir de Deus, nós vamos entender por que existimos, por que estamos aqui. Já de primeira, iniciando a nossa conversa, eu quero falar para você que você não é um acidente, que você não nasceu por acaso. Por mais que os seus pais não tenham programado, você já estava no coração de Deus. Eu quero falar para você também que não existe ninguém nesse mundo que tem o mesmo DNA que você, a mesma impressão digital. Deus gosta da diversidade. Não existe ninguém com a voz igual à sua. Não existe ninguém que tosse igual a você. Quando alguém ri da sua tosse, pode rir feliz da vida, porque você é único, você é especial. Eu sei que a pessoa que ama você vai dizer o seguinte: olha, igual a você nasce 1 em 1 milhão. E eu posso contestar essa afirmação e dizer que nunca existiu, nunca existirá, nunca nascerá alguém parecido com você. Mesmo que se fizesse um clone, nós estamos nessa era aí com a bioética, questionando a questão do clone humano, mas mesmo que fizesse um clone de você, jamais seria igual a você, porque jamais teria vivido as mesmas experiências que você viveu. Então eu quero dizer para você que você é o único, que Deus tem um propósito para a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero destacar 3 questões básicas para respondermos qual o propósito da vida. Nós vamos ter também ao longo desse tempo aí 6 estudos a contar com este para tratarmos do assunto, o propósito da vida. A primeira questão é o seguinte: a questão da existência. Por que estou vivo? Por que estou vivo? É a primeira questão. E Provérbios 16:4, na primeira parte, vai dizer o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito. Se você ver, só analisar, meus queridos, que a Terra é redonda e nós permanecemos em pé, o ar que respiramos, a temperatura, tudo favorece a vida na Terra. Tudo tem um propósito. As flores, os animais, tudo na vida, tudo na Terra, tudo no nosso planeta, no universo, tem um propósito. E você também tem um propósito. E Efésios 1:4 diz o seguinte: muito antes de estabelecer as fundações da Terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Deus já escolheu você antes da fundação do mundo, como foco do seu amor. Então você foi criado para ser amado por Deus. Hoje a alta tecnologia tem pais que acompanham os filhos na escola através da internet.
E principalmente as crianças pequenas, e nós vemos a alegria dos pais, ali meu filho, acompanhando o tempo todo. Eu posso imaginar a alegria de Deus ao olhar para você, olhar para mim e falar, ali está o meu filho, e nos acompanhar. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. A Bíblia fala que até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus leva em conta. E olha, quem está falando é que já perdeu alguns fios, né? Mas Deus é tremendo, Ele se preocupa com detalhes da sua vida. E meus queridos, eu fui criado para ser amado por Deus. Presta atenção, eu fui criado para ser amado por Deus. Eu sou o foco do amor de Deus. Você foi criado para ser amado por Deus. A segunda questão é a questão de significância. E a pergunta, eu tenho valor? Eu tenho valor? Meus queridos, quando você tem a autoestima baixa, quando você não se valoriza, você nunca vai entender o amor de Deus por você. O texto é o Salmo 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Eu fui feito para viver para sempre. Essa vida aqui não é tudo, eu fui feito para viver para sempre. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Há um texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, e assim a Bíblia nos afirma. Sabemos que quando for destruída esta barraca, Paulo chama o corpo de barraca, em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Esta casa não foi feita por mãos humanas, mas foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Durará para sempre. Terceira questão é a questão de intenção. Qual o propósito? Qual o meu propósito? E Provérbios 9:10 fala assim, terás criado em vão os homens? Se você conhece a Deus Santo, então você terá compreensão das coisas. Eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Eu só descubro o propósito da minha vida conhecendo a Deus. Efésios 1:11, uma mensagem bonita, diz o seguinte, é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças nele, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de graça. E quando eu olho para a minha própria vida e tive uma infância difícil, um pai violento, desejando ser bandido até os 14 anos, indo numa igreja por acaso, a minha mãe falou assim, olha, lá tem meninas bonitas. Eu fui ver as meninas lá na igreja, não vi nenhuma menina. Mas o que aquele pregador falou naquela oportunidade mudou a minha vida, arrancou do meu coração todo o ódio. E desde aquele instante eu descobri a graça de Deus. Graça é uma palavra tão profunda que diz que Ele nos ama, mesmo quando nós não merecemos. É um amor incondicional. Eu quero orar pela sua vida, quero convidá-lo para nos acompanhar nos demais estudos. Nesses 6 estudos, agora mais 5, onde nós vamos falar do propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor imerecido. Pai, nós não somos dignos, mas através de Jesus, o Senhor demonstrou todo o amor por nós. Pai, nós nos rendemos a Ti e, Pai, nós queremos viver uma vida com propósitos. Nos abençoe e nos guarde. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.